Olá, amigos e amigas do programa Mar Aberto. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecendo a audiência e a participação de cada um de vocês, aproveito o momento para mais uma vez reforçar o convite para que apresentem sugestões de temas que gostariam de ver aqui abordados. A ouvinte Cristina Márcia, lá do Rio de Janeiro, aceitou o nosso convite. Muito obrigado, Cristina, pela sua participação no programa e um forte abraço para você. E ela gostaria de ver abordado no programa de hoje a seguinte questão: como a psicanálise explica a forma agressiva, radical e opressiva que parte da sociedade brasileira passou a assumir após a eleição do atual presidente. Cristina, muito oportuno o seu questionamento, até porque até 2018, ou seja, há pouco mais de 2 anos atrás, colocar um simples adesivo na camisa para manifestar uma forma de pensamento, demonstrar publicamente afeto para alguém do mesmo sexo, ser feminista, manifestar sua opinião nas redes sociais, ou até mesmo, imaginem vocês, amamentar o seu bebê em público poderia lhe proporcionar, no máximo, alguns olhares de desagrado. Mas o constrangimento e a hostilidade não eram exatamente uma regra, nem tampouco a violência. Mas isso tudo mudou e, lamentavelmente, para pior. Não bastassem as dezenas de relatos de pessoas que foram atacadas física ou verbalmente por seguidores fanáticos do dito mito, assistimos estarrecidos ao descrédito à ciência, à educação, ao Estado democrático de direito conquistado a duras penas e à degradação ao meio ambiente. Nunca se desmatou tanto o nosso manto verde como agora. A violência gratuita, desmedida e desproporcional atingiu limites inimagináveis e se supera a cada dia, sendo digno de repúdio e indignação o registro da morte do cidadão João Alberto no último dia 20 de novembro, data emblemática para a população negra desse país, pois homenageia-se a Zumbi dos Palmares. Mas como a psicanálise pode explicar todo esse cenário de ignorância, ódio e irracionalidades que assistimos estarrecidos e até, de certo modo, impotentes para mudar? Para explicar tudo isso, vou me utilizar de trechos do livro Psicologia das Massas, de 1921, onde Freud, o pai da psicanálise, nos ensina que a disseminação de ódio por uma pessoa ou instituição pode suscitar a constituição de uma massa. As massas podem se constituir e organizar através de um objetivo comum qualquer. E o simples fato dos indivíduos terem se transformado numa massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. E é essa alma coletiva que os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente do que cada um sentiria, pensaria ou agiria de forma isoladamente. Pelo simples fato de pertencer a uma massa, o homem desce vários degraus na escala da civilização. Isolado, ele era talvez um indivíduo cultivado. Na massa, ele é puro instinto e, em consequência, um bárbaro. Ele tem a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também os mesmos entusiasmos dos seres primitivos. Ainda segundo Freud, as fortes ligações afetivas que vemos nas massas bastam inteiramente para explicar uma das suas características mais marcantes: a falta de autonomia e de iniciativa de cada um dos seus indivíduos que a compõem.
A massa revela o enfraquecimento da aptidão intelectual e se transforma numa tropa dócil que não pode viver sem o líder, sem o mestre. Ela não tem sede de verdade, mas tem sede de obediência. E é por isso que as massas são mais facilmente manipuláveis a partir das fake news, porque a eles não interessa o que é a verdade. Para que as provas, se eles têm as convicções? Freud também nos ensina que a massa age como se estivesse hipnotizada pela identificação, carisma e magnetismo do seu líder, que para eles acaba se transformando num mito. Assim percebemos o quanto e quão perigoso é ter-se um líder carismático, porém ignaro, que pode levar seus liderados às maiores loucuras. E a história comprova tudo isso que eu estou falando. Lembram das 914 pessoas que foram levadas ao suicídio coletivo pelo pastor norte-americano Jim Jones na Guiana Inglesa em 1978? É a certeza inabalável do líder e a sua fé que fazem com que a massa, tal qual um rebanho, uma manada, o siga. Tais como aqueles que acreditam, por exemplo, nos milagres nunca cientificamente comprovados da cloroquina. E também daqueles que já sinalizam antecipadamente a recusa em tomar a vacina anti-Covid quando da sua futura distribuição. Para Freud, o paranoico seria o líder ideal. Já acredita, por causa da sua megalomania paranoica, em ser o detentor da verdade absoluta. E um detalhe adicional, o paranoico não pode ser contrariado, porque se assim o for, ele perde todas as estribeiras e explode, destilando ódio a tudo e a todos. E é essa certeza absoluta e a fé inabalável do líder que é tudo que o neurótico precisa, pois eles estão sempre divididos, sofrem dos pensamentos, das dúvidas, enfim, não sabem o que realmente querem. E assim, quando encontram alguém que sabe o que quer e o que é certo, eles vão seguindo sem contestar. Para o neurótico, é mais fácil se submeter ao mestre do que fazer suas próprias escolhas. Porque eles sabem que se escolher, eles correrão o risco de perder. Então, só lhes resta fazer tudo aquilo o que o seu mestre mandar. Por outro lado, ainda segundo Freud, o ódio por uma pessoa ou uma determinada instituição também pode suscitar a constituição ou organização de uma massa, por eles acreditarem que tem um inimigo em comum. E é exatamente aí, meus amigos e amigas, que mora o perigo, porque é aquela massa constituída por aquilo que há de mais abjeto, de mais repugnante, que é o ódio, o lixamento moral e físico dirigido ao inimigo comum, que acaba por transformar o sujeito ou a pessoa odiada em objeto de abjeção. Então, é como se o líder apontasse ao ser objeto e ordenasse à massa: ataquem, e todos se atirariam naquele que não é mais o sujeito, mas sim um abjeto, ou seja, totalmente desprovido de imagem, de valor e de identidade. E com isso, o líder vai apontando determinados outros que também serão alvo de abjeção. Pode-se até inferir daí que se originam os preconceitos raciais, os preconceitos de origem sexual e os de origem xenofóbica. Assim, diz ainda Freud, a massa vai prontamente a extremos, a suspeita exteriorizada pelo líder se transforma de imediato em verdade indiscutível. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve citação do trecho do abaixo-assinado formulado pelos profissionais da Escola Brasileira de Psicanálise, que é intitulado de
palavras como balas perdidas. Quando o valor das palavras é banalizado a ponto do pior poder ser dito por um presidente da República, como se fossem apenas palavras ao ar, perdemos a noção de que estamos escrevendo com elas a nossa própria história. Perdemos a noção de que as palavras se cravam na história, nos ouvidos e nos corpos de um país. Palavras que incentivam a negação absoluta do outro são como balas perdidas e encontrarão um ponto de parada para perfurar. E nunca se saberá ao certo de antemão onde será. Não será sem consequências nos fazermos surdos para o pior. Então, escutemos, pois. Por hoje é só e até o próximo programa.